Jacques Legoff. 14. História em memória. Calendário. Falar-se-á aqui do sistema de medida do tempo ligado à organização cósmica, cuja menor unidade é o dia. Poremos à parte o outro sistema, mais abstrato, de medida do tempo que se baseia na hora e que deu origem a uma série de instrumentos, alguns dos quais, hoje, nos parecem arcaicos, clepsidras, ampulhetas, relógios de sol, e a outros cada vez mais aperfeiçoados, relógios de torre, pêndulos, relógios de pulso, cronômetros. O sistema horário define um tempo simultaneamente coletivo e individual, suscetível de uma mecanização cada vez mais avançada, mas também de uma manipulação subjetiva muito sutil. O tempo do calendário é totalmente social, mas submetido aos ritmos do universo. Deriva de observações e de cálculos que dependem também do progresso das ciências e das técnicas. Interessar-nos-emos aqui não apenas pelos sistemas de calendário das sociedades humanas, mas também pelos objetos, calendários e almanaques, através dos quais os homens compreenderam e compreendem tais sistemas. O calendário, objeto científico, é também um objeto cultural. Ligado a crenças, além de a observações astronômicas, as quais dependem mais das primeiras do que o contrário, e não obstante a laicização de muitas sociedades, ele é, manifestamente, um objeto religioso. Mas, enquanto organizador do quadro temporal, diretor da vida pública e cotidiana, o calendário é sobretudo um objeto social. Tem portanto uma história, aliás, muitas histórias, já que um calendário universal é ainda hoje do domínio da utopia, ainda que, à primeira vista, a vida internacional dê a ilusão de uma relativa unidade de calendário. 1. Calendário e controle do tempo. A conquista do tempo através da medida é claramente percebida como um dos importantes aspectos do controle do universo pelo homem. De um modo não tão geral, observa-se como numa sociedade a intervenção dos detentores do poder na medida do tempo é um elemento essencial do seu poder. O calendário é um dos grandes emblemas e instrumentos do poder. Por outro lado, apenas os detentores carismáticos do poder são senhores do calendário, reis, padres, revolucionários. Escreveu Georges Dumézil. Depositário dos acontecimentos, lugar de potências e ações duráveis, lugar das ocasiões místicas, o quadro temporal adquire um interesse particular para quem quer que seja, Deus, herói ou chefe, que queira triunfar, reinar, fundar. Ele, quem quer que seja, deve tentar assenhorear-se do tempo, tal como do espaço. O uso das datas ano 3 da República, ano 10 do fascismo é a sobrevivência moderna, em parte laicizada, de um antiquíssimo princípio 1935-36, p. 240. Nas cosmogonias, os deuses criadores do universo são muitas vezes, explicitamente, também os criadores do calendário. No mito do nascimento do mundo, dos índios Pueblo do Novo México e do Arizona, uma das suas irmãs criadoras, Latico, cria os deuses senhores das estações, reguladoras das funções meteorológicas. No Antigo Testamento está escrito: "E disse Deus, que haja luzes no firmamento do céu para distinguir o dia e a noite e que sejam como sinais para as estações, para os dias e para os anos." Gênesis 1:14. O ritual azteca do magnífico Codex Borbônicos põe a reforma do calendário sob a proteção do deus Cipactonal e da sua esposa Oxomoaco, que são representados enquanto deliberam sobre este problema numa caverna. A instituição e a reforma dos calendários é, tecnicamente, obra de especialistas, em geral astrônomos. Na China, era tal o gosto das elites pela ciência do calendário que este era objeto de uma ciência autônoma, como se vê, por exemplo, na grande enciclopédia ilustrada do século XVIII, o Tu Shu Shishen, coleção de pinturas e de escritos. Mas a iniciativa e a promulgação das reformas pertencem quase sempre ao poder político, especialmente quando este goza de uma autoridade sagrada mais ainda do que pública. A manipulação do calendário pode ser considerada um direito real. O mítico imperador chinês Yao, considerado pela ciência moderna como a encarnação de um herói civilizador, teria feito instituir um calendário oficial pelos seus astrônomos. Senhor único do calendário e, a este título, animador de toda a terra chinesa. Assim aparece, na tradição do Zhan, o filho do céu Granet, 1929. No ano 110 a.C.,
O imperador Wu celebra um sacrifício ao céu, Feng, ligado à reforma do calendário, e na ocasião da celebração de uma segunda cerimônia Feng, no ano 106, inaugura uma nova casa do calendário, Mingtao. O astrônomo persa Jamão ad-Din estabelece em 1267 um novo calendário para os mongóis. Kubilai encarrega Kushou-Shin, engenheiro, hidrógrafo, matemático e astrônomo de reformar o calendário, 1276-81, e cobre-o de honras. Em 46 a.C., Júlio César faz reformar o calendário romano influenciado pelos conselhos de Sosígenes, astrônomo grego de Alexandria, e a 1 de janeiro do ano 45 a.C. entra em vigor o novo calendário, dito Juliano. Este ato coincide com o momento em que, 46 a.C., César se faz conferir a ditadura por 10 anos, adquirindo assim um poder quase absoluto. Em um outro contexto e a outro nível, o absolutismo iluminado da Europa do século XVIII compreendeu que o uso do calendário se situava na esfera do poder. Em 1700 Leibniz fez introduzir nos estados do eleitor de Brandemburgo o monopólio de estado sobre os calendários, como acontecia na China, país pelo qual nutria um grande interesse, e fez destinar os proventos do monopólio à Academia de Berlim, fundada em 11 de julho de 1700 cf. Lach, 1957. Mas é claro que foram sobretudo os poderes religiosos, as igrejas e os cleros, onde esses existiam, a tentar obter o controle do calendário, que tinha aliás raízes profundas no sagrado. Em Roma, onde o poder religioso esteve sempre intimamente ligado ao poder político, atribui-se a criação do primeiro calendário a Numa Pompílio, o fundador dos ritos e das instituições religiosas, sacra. Mas o controle do calendário era necessário às autoridades religiosas, também como meio de controle do calendário litúrgico, quadro e fundamento da vida religiosa. O lugar que o calendário ocupa nos primeiros séculos do cristianismo demonstra a sua importância para a igreja cristã. A apocalíptica hebraica do século DC confere um caráter sagrado ao calendário, considerado expressão da determinação do tempo por Deus. Danilo e Marrou, 1963, p. 65, e as especulações sobre o calendário sagrado desempenham um papel importante no nascimento do gnosticismo, por exemplo, no Alexandrino Basílides no início do século II. Já São Paulo na Epístola aos Galateus combatia estas tendências do milenarismo hebraico. Mas agora que conhecestes Deus, ou melhor, que Ele vos conheceu, porque vos voltais de novo para esses elementos sem força nem valor, os quais quereis novamente servir. Observai dias, meses, estações e anos. Terno por vós, de ter talvez trabalhado em vão por vos. Galateus 4, 9, 10. Uma data adquire rapidamente uma importância essencial no calendário romano. O domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Cristo, primeiro dia por excelência. Ora, a determinação da data da Páscoa, que vai de encontro a uma multiplicidade de costumes e que suscita lutas obstinadas, dá também lugar a uma nova ciência, o cômputo eclesiástico. O Concílio de Nicéia, em 325, faz do domingo um dia feriado e fixa a Páscoa no primeiro domingo sucessivo ao primeiro plenilúnio da primavera. Diz o texto do concílio: Páscoa é o domingo que segue o 14º dia da lua que chega a tal idade a 21 de março ou imediatamente depois. Em 325 o equinócio da primavera era 21 de março. Em 389 o calendário compreende apenas, daí para frente, festas cristãs, à exceção do 1º de janeiro, dos aniversários dos imperadores e dos aniversários da fundação de Roma e de Constantinopla. A ciência do cômputo suscita depois inumeráveis obras em todas as partes do mundo cristão, em grego, em siríaco e em armênio. Entre a produção latina destaca-se o de Temporum Ratione, 725, do venerável Beda. A par do calendário dionisiano, ou alexandrino, fundado no ciclo de 19 anos, proposto em 525 por Dionísio, o Pequeno, no seu Libelos de Ratione Paschai e rapidamente adotado pela liturgia romana e pela franca, manteve-se até o século VIII um calendário fundado no ciclo de 84 anos e adotado nas Ilhas Britânicas, especialmente pelos irlandeses.
No Ocidente Latino, a Igreja Católica Romana conquistou o poder suficiente para impor, como se verá, uma reforma do calendário juliano em 1582. O calendário que daí resultou foi chamado Gregoriano, do nome de Gregório XIII, o Papa que operou a reforma. Não obstante os estreitos laços entre calendário e liturgia, entre calendário e poder religioso, o calendário litúrgico e o corrente acabaram por ser mais ou menos independentes, quer devido à laicização do tempo à imagem dos poderes públicos, quer devido ao fato de mesmo numa sociedade tradicional se ter introduzido uma distinção entre os dois calendários. Georges Niangoramboa encontrou recentemente, em certos povos africanos, calendários rituais já assinalados por Henri Hubert, que escrevia 1905, p. 7. A África possui também sistemas de calendário que foram inventados propositadamente para regular a periodicidade dos atos religiosos ou mágicos, e são, ou foram, empregues paralelamente ao calendário usual. Para este fim especial, estes calendários rituais são controlados pelo clero dos santuários das divindades máximas, que confia a responsáveis a função de assegurar o respeito pelo sistema do calendário. A sua tarefa, de importância vital, consiste em dizer, sem errar e sem hesitações, as proibições dos dias rituais e em fornecer as datas das cerimônias religiosas, mês, estação, ano. Estes depositários de uma velha tradição, que poderiam, com toda a justiça, ser chamados calendários falantes, fazem pensar nos atuais relógios falantes Niangoramboa, 1964, p. 49. Estes calendários falantes não são designados pelos critérios de clã, mas numa base puramente religiosa no âmbito de cada santuário. No entanto, cada patriarca do clã tem de assumir as responsabilidades de calendário falante. A existência dos calendários falantes põe em evidência a enorme importância religiosa, social e política da função do calendário, cuja transmissão oral é escrupulosamente assegurada, quando a sua difusão não pode ser efetuada por outros meios. A resistência ao poder do calendário manifestou-se muitas vezes, tão profundamente radicadas estão as tradições no espírito e na prática dos povos, das nações e das sociedades. No Egito estava em vigor desde o quinto milênio a.C. um calendário antiquíssimo que compreendia 12 meses de 30 dias, isto é, um ano de 360 dias, mais 5 dias complementares no fim do 12º mês. Assim, o calendário atrasava um dia todos os 4 anos. A diferença entre o calendário e as estações desaparecia somente no fim de um período superior aos 1400 anos, chamado período sotríaco. Em 238 AC o faraó Ptolomeu III Evergeta decretara a adição de um sexto dia suplementar todos os 4 anos para corrigir este calendário, chamado calendário vago. Mas esta reforma ia contra os hábitos e não se pôde aplicar. 2 séculos depois, Augusto, que em 29 AC introduziu no Egito a reforma juliana, não conseguiu fazê-la adotar a não ser nos atos públicos. A reforma gregoriana de 1582 deparou como uma viva resistência, até nos meios católicos, porque, ao sacrificar 10 dias, parecia romper a continuidade do tempo e cometer um sacrilégio. No entanto, esta foi adotada a partir de 1582 na Itália, Espanha, Portugal, nos Países Baixos, na França. Mas na Polônia a adesão deu-se apenas em 1586, depois de uma série de desordens, e na Hungria em 1587. A resistência, evidentemente veio sobretudo dos países protestantes, em conformidade com o dito de Kepler. Os protestantes preferem estar em desacordo com o Sol do que em acordo com o Papa. Os protestantes dos Países Baixos, da Alemanha e da Suíça não adotaram o calendário juliano senão em 1700, e quando a Inglaterra, seguida pela Suécia, adotou finalmente a reforma, em 1762, cortejos de manifestantes desfilaram gritando: "Devolvam-nos os nossos 11 dias". Mas o mais célebre exemplo histórico de rejeição de uma reforma do calendário é provavelmente o da Revolução Francesa. Os revolucionários compreenderam perfeitamente a aposta ideológica, e logo política, que se jogava no calendário. Segundo o relator do projeto do calendário republicano, Ertaud Lamerville, dizia em 1799,
A divisão do tempo é uma das concepções mais ousadas e mais úteis do espírito humano. O calendário revolucionário respondia a 3 objetivos: romper com o passado, substituir pela ordem a anarquia do calendário tradicional, assegurar a recordação da revolução na memória das gerações futuras. Como Mona Ozouf muito bem observou 1976, p. 190, o tempo previsto pela revolução pareceu novo, não só pela sua expansão, mas também pela sua estrutura. O primeiro relator do calendário, Rome, membro da convenção, sublinhava o escândalo que seria se fossem utilizadas as mesmas tábuas do período monárquico para o período republicano. Queremos nós ver sobre as mesmas tábuas, que tanto podem ter sido gravadas por um buril aviltado como por um fiel e livre, os crimes venerados dos reis e a execração a que hoje estão voltados. A ruptura com o passado foi assinalada também pela escolha do início do ano, que, neste caso, era o início de uma era. Beneficiando de um feliz acaso, os membros da convenção puderam fazer coincidir a história com a ordem natural. O dia 22 de setembro de 1792, dia da proclamação da República, era o equinócio de outono. Mona Ozouf Birney, p. 191 recorda que o relatório de Rome sublinhou longamente esta milagrosa simultaneidade. No mesmo dia o sol iluminou os 2 polos e o archote da liberdade iluminou a nação francesa. No mesmo dia o sol passou de um hemisfério para o outro e o povo do governo monárquico para o republicano. A segunda grande perturbação vem de uma racionalização do calendário. Não se tratava de hostilidade à religião, mas sim a desordem de um calendário desonrado, mesmo depois da reforma de Gregório XIII, por variações desordenadas, as festas móveis. Todavia, a empresa foi longe. O que provocou a maior perturbação foi a substituição da semana pela década de 10 dias, a divisão do mês em 3 décadas, e a invenção de novos nomes para os 10 dias da década: primodim, duodim, tridim, quartidim, quintidim, sextidim, septidim, octidim, nomidim, oscadim. Tendo os meses uniformemente 30 dias, foi necessário acrescentar, no fim do ano, isto é, em setembro, 5 dias complementares, e todos os 4 anos um 6º dia, a que foi dado o nome de Jour de Revolution. Também os nomes dos meses foram reinventados com a dupla preocupação de adaptar a ordem do calendário à ordem da natureza e do clima e de encontrar sonoridades poéticas e musicais. O outono compreendia então vindimário, brumário, frimário, o inverno, nevoso, pluvioso, ventoso, a primavera, germinal, floreal, pradial, o verão, mecedor, termidor, frutidor. Enfim, para garantir no futuro o poder da revolução, o calendário estabeleceu um certo número de festas destinadas a perpetuar-lhe a recordação e a vitalidade. Depois da queda de Robespierre, em 9 do Thermidor, os republicanos sentiram a necessidade de depurar um calendário demasiado sangrento e, sem tocar no 14 de julho, aurora resplandecente da Revolução, data fora de discussão, equilibraram, por exemplo, a recordação da queda da monarquia, 10 de agosto, com o particular relevo dado ao 1º do Vindimário, jornada absolutamente pacífica de proclamação parlamentar da República. Com mais razão, querer-se-á, sem no entanto ousar, introduzir no calendário o 18 do Frutidor, o 18 do Brumário, do ano 5 de setembro de 1797, data do golpe de Estado do Diretório que, a pretexto de consolidar a República, marca de fato, com o apelo ao exército e à polícia, um princípio de contra-revolução. O defeito lógico do calendário revolucionário é o de não conseguir estabilizar-se. Mas há mais. Sem terem consciência disso, os membros da convenção, possuídos de universalismo, criaram um calendário ligado às condições naturais da França. O 1º do Vindimário é o dia do equinócio de outubro em Paris. Portanto, o novo calendário dependia de um cálculo relativo ao meridianos de Paris, e, além disso, os nomes dos meses correspondiam apenas ao clima da França, ou ao de uma pequena parte da Europa. Não foi necessário, no entanto, que o mundo rejeitasse este calendário, que a convenção esperava ver universalmente adotado. A rejeição mais forte veio da própria França.
Certamente, a desordem verificada no exercício do que restava do culto religioso e a perturbação dos numerosos franceses que ficaram presos aos aspectos cristãos do calendário tradicional contribuíram para a reação hostil de grande parte do país. Mas o que o fez explodir foi sobretudo a supressão brutal das tradições ligadas ao calendário. Toda a vida cotidiana, afetiva, fantástica, de uma sociedade depende do seu calendário. Os revolucionários, conscientes do peso das tradições, pensaram satisfazê-las criando festas em aparência tradicionais nas primeiras décadas de cada mês. Festa da juventude a 10 de Germinal, dos esposos a 10 de Floreal, da agricultura a 10 de Mecedor, dos anciãos a 10 de Frutidor, etc. Mas estas festas não estavam radicadas no humus da tradição. Ora, salvo raras exceções, por exemplo, a fête d'Ismeris no calendário da França contemporânea, ligada a uma profunda evolução da família, da sensibilidade e da publicidade comercial, as únicas festas modernas que tiveram sucesso foram as que se instalaram em datas de festas antigas, das quais mais ou menos asseguram a continuidade, o que a Igreja cristã soube admiravelmente fazer durante muito tempo. A oposição concentrou-se na novidade mais traumatizante, a passagem da semana de 7 a 10 dias e a substituição do domingo pelo Decadi. Um documento significativo é citado, entre outros, por Mona Usouf 1976, p. 188. O comissário da polícia de Châtellerault escreve à municipalidade daquela comuna no ano 1899. Só aos domingos e nos dias feriados do velho calendário se observa o repouso. Nestes dias, todas as oficinas, quer em locais fechados, quer ao ar livre, estão hermeticamente fechadas. Os locais públicos, tais como os passeios, os cafés, os bilhares, as tabernas e os outros locais são frequentados com notável afluência. Concentrações numerosas formam-se nas vias públicas e fazem-se jogos de pela, jogos com bola de borracha, ignorando o vosso decreto. Pelo contrário, nos dias de Decadi o artesão fecha a loja e trabalha dentro de casa. Também o negociante se dedica a trabalhos internos. Os fabricantes têm abertas as numerosas oficinas que não são visíveis da via pública. Do mesmo modo, não são interrompidos os trabalhos que se fazem sobretudo ao ar livre, tais como o cultivo das terras, os trabalhos de pedreiro, a carpintaria, a fiação de lã e outros. Há uma espécie de solidariedade para proteger os transgressores à lei e para subtraí-los à minha vigilância. Assim, o calendário republicano instaurado pelo decreto da Convenção a 5 de outubro de 1793, 14 de maio do ano 2, foi abolido por um decreto de Napoleão em 9 de dezembro de 1805 e o calendário tradicional entrou novamente em vigor a 1 de janeiro de 1806. O calendário republicano durara 13 anos. Voltasse-a mais tarde, a propósito das divisões do calendário, as relações entre este e os ritmos do trabalho, do tempo livre e das festividades. Os que controlam o calendário controlam indiretamente o trabalho, o tempo livre e as festas. Pelo momento, limitar-nos-emos a 2 exemplos que permitem pôr melhor em evidência a extensão das relações entre tempo e poder. Nos diversos sistemas socioeconômicos e políticos, o controle do calendário torna mais fácil a manipulação de 2 instrumentos essenciais do poder: o imposto, no caso do poder estatal, e os tributos, no caso do poder feudal. Uma pequena tábua babilônica do tempo de Hammurabi, 1728-1686 a.C., reporta o seguinte edito. Hammurabi, ao seu ministro Sin-Iddin, diz: o ano está fora do lugar. Faz registrar o próximo mês com o nome de Ulan-Lu 2 segundo mês Ulihu. O pagamento dos impostos à Babilônia, em vez de terminar a 25 de Tishritu, deverá concluir-se a 25 de Ulilu 2 Kordek, 1946, p. 57. A própria designação de calendário deriva do latim calendarum, que queria dizer livro de contas, porque os juros dos empréstimos eram pagos nas calendari, o primeiro dia dos meses romanos. O outro exemplo é referente ao tempo dos senhores do Ocidente medieval. O tempo dos senhores é também o tempo dos tributos camponeses. O ano é marcado por grandes festas. Entre estas, há umas que catalisam a sensibilidade temporal da massa rural.
Os prazos feudais em que se pagam os tributos em produtos naturais ou em dinheiro. Estas datas variam conforme as regiões e os domínios, mas uma época ressalta nesta cronologia dos prazos: o fim do verão em que se cobra o essencial do imposto senhorial sobre as colheitas. A grande data do prazo é São Miguel, 29 de setembro, às vezes substituída por São Martinho no inverno, 11 de novembro. Legoff, 1964. Tudo conspira aqui para apanhar o camponês na armadilha do calendário. O tempo da natureza e do trabalho, o tempo do Senhor, o tempo da Igreja. 2. O céu e a terra, a lua, o sol, os homens. Sociólogos e antropólogos insistiram sobre a origem social dos calendários desde as sociedades mais antigas. Hubert Maus, 1909, por exemplo, sublinharam a discordância entre os calendários sagrados e os ritmos cósmicos. Mircea Eliade, 1948, chamou a atenção para o fato de tal discrepância vir sobretudo das dificuldades das sociedades arcaicas em medir o tempo natural e do interesse pelos fenômenos naturais, não enquanto tais, mas pelo seu significado religioso. Parece que ambos, ao mesmo tempo, têm e não têm razão. O calendário depende do tempo cósmico, regulador da duração que se impõe a todas as sociedades humanas. Mas estas captam-no, medem-no e transformam-no em calendário segundo as suas estruturas sociais e políticas, seus sistemas econômicos e culturais e seus instrumentos científicos e tecnológicos. A grande complexidade dos problemas do calendário não deriva apenas da relação, já por si complexa, entre calendário e sociedade global, mas, em primeiro lugar, das dificuldades com que se deparam todas as sociedades no controle do tempo natural. Primeira divisão do tempo natural que se apresenta aos homens: o dia é uma unidade demasiado pequena para permitir o controle da duração. Querendo encontrar unidades maiores, os dois pontos de referências naturais são a lua e o sol. O Antigo Testamento, diz Yahvé, fez a lua para marcar as estações, o sol conhece o seu ocaso. Salmos 104, 19. Ao olhar para o céu, o ciclo mais fácil de observar é o da lua, o que leva a privilegiar o mês, pois que a lunação, duração da revolução sinóptica, isto é, o tempo que separa duas voltas da lua em conjunção com o sol, dura em média cerca de 29 dias e meio. Por outro lado, se é mais sensível ao ciclo estacional da vegetação e aos aspectos climáticos, o ritmo que se impõe é o do ano. O indicador celeste é então o Sol, pois que o ano é o tempo de uma revolução da Terra em torno do Sol. Esta revolução dura em média 365 dias. O papel da Lua apareceu muito cedo nas sociedades antigas, mas só pouco a pouco foi compreendido. No século IV a.C., os gregos descobriram um mecanismo dos eclipses e compreenderam assim o papel do movimento do Sol na sucessão dos dias e das noites, apesar do seu nascer e do seu caso estarem defasados em relação à claridade diurna e de poder ser ocultado pelas nuvens. Em 1543, a Revolução Copernicana fez reconhecer que a Terra que gira em volta do Sol e não vice-versa, e que o dia estava ligado à rotação da Terra sobre si própria. Mas, pelo que diz respeito ao calendário, tratava-se apenas de precisar o modo como o Sol exerce a sua influência nos ciclos terrestres. Mas a elaboração de um calendário, mesmo pondo à parte a importância dos elementos religiosos, culturais e políticos, é complicada em virtude do próprio cálculo dos movimentos dos corpos celestes, de que o calendário depende, e isto por três motivos. 1. Esses movimentos não são completamente regulares. 2. As sociedades humanas só gradualmente chegaram ao conhecimento exato destas medidas. 3. Para terem calendários utilizáveis, aquelas devem poder aplicar aos movimentos naturais sistemas artificiais de cálculo e de numeração que não são feitos para esse fim e que comportam cifras simples e inaplicáveis com exatidão àqueles fenômenos. A duração do mês lunar varia desde cerca de 29 dias e 6 horas a cerca de 29 dias e 20 horas. Esta irregularidade põe não só delicados problemas de cálculo, mas implica também a necessidade de observações frequentes e de decisões autoritárias para fixar ou retificar as datas, reforçando assim o poder daqueles que detêm o controle do tempo.
Na antiga Caldeia, o início do mês era em parte empírico, determinado pelo aparecimento, constatado pelos sacerdotes, da lua nova. Normalmente, esta tem lugar 2 dias após a conjunção da lua com o sol. Se no 29º dia do mês se vê o crescente da lua quando se observa a parte ocidental do céu ao pôr do sol, é proclamado o início de novo mês. Se não, repete-se a observação no dia seguinte. Se, passado o 30º dia, o estado do céu não permite avistar a lua, o grande sacerdote proclama igualmente o início do novo mês ao som de trompa. Para remediar a irregularidade dos meses lunares na organização do ano, os caldeus fixavam então a duração dos meses em 29 ou 30 dias e contavam 12 meses por ano, num total de 354 dias. O atraso em relação ao ano cósmico atingia em geral um mês a cada 3 anos e, nessa altura, um decreto real ordenava que se acrescentasse um 13º mês, com a consequência de uma grande confusão quando se instaurava este mês suplementar mais ainda no seu registro nos atos oficiais, por vezes era decretado 2 anos em seguida. Os hebreus adotaram o seguinte sistema. Para eles, o grande problema era a determinação da data da Páscoa, que devia começar no dia de lua cheia durante o equinócio da primavera. Além disso, no 3º dia da Páscoa era preciso oferecer ao Senhor as primícias da ceifa e da cevada. Os 3 dias da Páscoa deviam calhar a 14, 15 e 16 do mês de Nisan, o mês das flores, que depois de Moisés foi o primeiro mês do ano religioso. O ano civil começava no outono no mês de Tishri, porque era a época do êxodo do Egito. Se a cevada parecia não estar madura em 16 de Nisan, o grande sacerdote decretava a reduplicação do mês de Adar, o 13º mês chamava-se Viodar, quer dizer, o segundo Adar, e a Páscoa era celebrada 30 dias depois. Este exemplo mostra a complexidade dos fatores que presidem a elaboração do calendário. A dependência da natureza, o papel do poder dominante, aqui na sua expressão religiosa e sacerdotal, o peso da história, a força do enraizamento econômico-social, o prevalecer ocasional do fenômeno agrícola, as consequências da insuficiência de um instrumental científico que não permita a previsão. Na Grécia Antiga, os erros de cálculo sobre a duração da lunação, por excesso ou por defeito, levaram a uma grande confusão no uso dos meses intercalares, até a descoberta, lendariamente atribuída a Hamilton, do fato de 19 anos conterem exatamente 235 lunações, ou seja, a cada 19 anos recomeça o mesmo ciclo de lunações. Segundo Diodoro de Sicília, o ciclo metônico teria sido proclamado nos Jogos Olímpicos de 432 a.C. Os atenienses teriam mandado gravar em letras de ouro o ciclo metônico nas colunas do templo de Minerva e ao número de ordem de um ano no ciclo chamar-se-ia número de ouro. Outros autores atribuem a descoberta a Calipo, enquanto que a sua introdução em Atenas teria tido lugar em meados do século IV a.C. Um documento testemunha o seu emprego em 342 a.C. Os hebreus, que entraram em contato com a cultura grega na época helenística, adotaram o ciclo metônico e aperfeiçoaram-no definitivamente no século IV, intercalando um 13º mês no 3º, 6º, 8º, 11º, 14º e 19º ano do ciclo de 19 anos. Enfim, na época moderna, o início dos meses hebraicos não estava ainda dependente da observação da lua nova, mas sim de um cálculo teórico. Eis como se adaptou, no decurso dos séculos, um calendário lunar. O calendário muçulmano foi sempre lunário é ainda hoje. Mas enquanto os árabes antigos, como os caldeus e os hebreus, usavam os meses intercalares, Maomé proibiu esta prática, assim como qualquer calendário solar era considerado tabu. O ano muçulmano compreende então 12 meses alternativamente de 30 e 29 dias, num total de 354 dias. Neste sistema, os ciclos de lunação são de 30 anos. O último mês dos anos 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 e 29 destes ciclos de 30 anos é acrescido de um dia. 33 anos do calendário juliano-gregoriano, de que fazem uso as nações ocidentais, correspondem a 34 anos nas nações que usam o calendário muçulmano.
Todavia, as grandes dificuldades que este sistema cria à administração por causa da diferença entre calendário e ano solar levaram no passado, ou, mais recentemente, os estados muçulmanos mais fortes ou laicizados, de tendência unificadora, a adotar medidas de correção. Na Idade Média, no Egito dos Fatímidas, para determinar o início e o fim do mês, muito importante sobretudo para o mês de jejum, Ramadã, substituiu-se a proclamação por observação da lua nova pelo cálculo astronômico. Para o pagamento dos impostos e das remunerações dos funcionários, o Tesouro Turco adotou o calendário juliano. A proclamação do início do mês, com base na observação em todas as localidades da lua nova por 2 homens dignos de confiança, tende hoje a ser substituída pela difusão feita pelo rádio e pela televisão em escala nacional. O uso que os hebreus fizeram de um calendário lunar teve importantes consequências para o calendário cristão, sobretudo para o propriamente eclesiástico. Os 3 dias da Páscoa compreendem o 14 de Nisan, dia da lua cheia, com o sacrifício do cordeiro e um festim ritual, o 15, que começa ao pôr do sol com a celebração da Páscoa, e o 16 com a oferta de espigas de cevada. Quando a Páscoa calhava numa sexta-feira, para evitar 2 dias de festas consecutivos, era celebrada na noite de sábado. O que aconteceu também no ano da Paixão de Jesus. Por isso ele instituiu a Eucaristia na noite de 14 de Nisan, durante o repasto ritual, a ceia. Mas como ressuscitou no domingo, os cristãos fixaram a Páscoa no domingo, conservando, no entanto, a ligação com a lua cheia. A Páscoa cristã foi fixada no primeiro domingo após o plenilúnio de primavera e, como vimos, o Concílio de Nicéia, em 325, fixou a Páscoa no domingo que segue o 14º dia da lua que chega a tal idade a 21 de março ou imediatamente depois. Assim, não só a Páscoa foi uma festa móvel, mas o calendário eclesiástico cristão é na realidade um calendário lunar do 70º ao último domingo depois do Pentecostes, e torna-se solar apenas perto do Natal, fixado pela Igreja, em 376, no dia 25 de dezembro, data de uma antiga festa solar. O caráter lunar deste calendário esteve na origem de dificuldades de uma extraordinária complexidade. Limitar-nos-emos a observar que, de um modo não muito claro, a Igreja cristã dos primeiros séculos conseguiu fazer adotar uma técnica de previsão dos plenilúnios, e que no século VI, com a introdução dos números de ouro do ciclo metônico no cômputo juliano e a determinação, errada, que Dionísio, o Pequeno, fez em 532 da data do nascimento de Cristo e portanto do início da era cristã, foi instituído um quadro perpétuo do cômputo juliano das luas novas, que permitiu estabelecer a longo prazo a data da Páscoa. Este cálculo não foi geralmente adotado pelo cristianismo latino antes do século IX e o cristianismo ortodoxo grego manteve até os nossos dias um sistema tradicional para a fixação da data da Páscoa. Quando, em 1582, o Papa Gregório XIII reformou o calendário juliano, reformou também o calendário lunar eclesiástico, substituindo os números de ouro do ciclo metônico pelas epactas, sendo a epacta gregoriana a idade da lua no 1º de janeiro, diminuída de uma unidade Kolderk, 1946, p. 90. Os calendários solares não apresentam tantas dificuldades como os calendários lunares, visto que a duração de um ano solar se adapta melhor aos ritmos da vida das sociedades, sendo o movimento do Sol mais regular do que o da Lua e portanto calculado com relativa precisão desde a antiguidade. O calendário juliano, instituído por Júlio César no dia 1º de janeiro do ano 45 AC, com a ajuda do astrônomo grego Sosígenes, representou uma reforma notável e radical. O total abandono de qualquer referência à Lua, e a escolha do ano como unidade de base conduziram à simplificação. O cálculo de 365,25 dias como duração do ano era uma ótima aproximação do valor real, que é de cerca de 365 dias, 5 horas, 49 minutos. Sosígenes estimara-o em 365 dias, 5 horas, 55 minutos, e a decisão de compensar o atraso deste ano de calendário em relação ao verdadeiro ano solar, acrescentando um dia suplementar todos os 4 anos, foi uma correção insuficiente mas aceitável. Este dia
suplementar foi, por razões religiosas, acrescentado ao 24 dia de fevereiro que, também por razões religiosas, tinha no calendário romano tradicional o nome de sexto antes do início de março. Por isso, foi chamado bissexto e o ano correspondente também bissexto. Com efeito, o mês de fevereiro era um mês nefasto, consagrado aos deuses infernais, com uma duração de 28 dias, número par, também ele nefasto, como então se convinha, e não podia todos os 4 anos tomar-se fasto por efeito do número ímpar do dia 29. O dia suplementar ficou portanto sem nome. Foi simplesmente considerado duplicado do sexto dia antes das calendas de março. Todavia, o ano juliano acumulou um atraso em relação ao ano solar real, e o calendário juliano começou a afastar-se relativamente ao equinócio da primavera fixado em 21 de março no Concílio de Nicéia de 325 DC. Durante toda a Idade Média, discutiu-se uma reforma do calendário juliano. O Papa Gregório XIII concluiu-a em 1582, depois de consultar uma comissão de sábios. Em 1582, o equinócio da primavera foi a 11 de março em vez de a 21, com uma diferença de 10 dias. Esses 10 dias foram suprimidos do ano de 1582, fato que alguns consideraram um sacrilégio. A quinta-feira 4 de outubro seguiu-se sexta-feira 15. Além disso, era necessário suprimir 3 dias todos os 400 anos para que o reajustamento se mantivesse. Foi decidido que os anos seculares cujo milésimo terminasse em 2 zeros não seriam bissextos, excetuando-se aqueles cujo número do século fosse divisível por 4. Assim, depois de 1582 apenas 1600 foi bissexto. 1700, 1800, 1900 não o foram. O ano 2000 selo-a de novo. Todavia, o ano gregoriano tem ainda em excesso de 3 milésimos de dia, pelo que em 10.000 anos o calendário gregoriano terá 3 dias a mais. Será por isso necessário suprimir um dia entre os próximos 3.000 anos, mas esta perspectiva não faz inquietos os homens dos nossos dias. Na China, a grande preocupação na instituição do calendário foi a de conciliar, o mais possível, os movimentos da Lua com os do Sol. Mas, de fato, os dois grandes luminares não são conciliáveis num só calendário. Os calendários lunares não permitem que se prevejam as estações, os solares são incapazes de prever os plenilúnios. Toda a história da reforma do calendário foi uma série de esforços para conciliar o inconciliável. Needham, 1959, p. 390. Em 1912, a República Chinesa adotou o calendário juliano-gregoriano, ver-se-á em seguida com que sucesso. Se, no mundo celeste, o problema do calendário é dominado pela Lua e pelo Sol, é preciso não esquecer o papel que tiveram as estrelas, sobretudo no passado. Com efeito, os homens que adotaram um calendário lunar tentaram também seguir, tanto quanto possível, o movimento anual das estações. Voltaram-se então para as estações. A aparição de uma constelação em função do movimento do Sol fornecia o ponto de referência desejado. No seu movimento anual, o Sol passa por um certo número de constelações que formam, no seu conjunto, um sistema de 12, tantas quantos são os meses, a que os astrônomos do Oriente Antigo deram um nome de zodíaco. Os caldeus, por exemplo, demonstraram um grande interesse na observação da constelação do Leão e na da sua estrela principal, Régulo. Quando o Sol se encontra no mês correspondente à constelação do Leão, a sua luminosidade torna Régulo dificilmente visível, mas em compensação, no mês seguinte, quando o Sol se desloca para a constelação vizinha, Virgem, descobre-se Régulo na esteira do Sol. Ora, há um dia em que, observando ao alvorecer o setor do céu onde o Sol está para surgir, se vê Régulo. É o nascimento helíaco de uma estrela. Quando o nascer helíaco de um astro acontecia numa constelação ou outra, em vez de naquela onde se deveria ter verificado, significava que o calendário estava atrasado e que convinha introduzir um 13º mês intercalar. Koderk, 1946, p. 57. A observação das estrelas não foi o monopólio dos astrônomos e dos governantes. Muitas vezes os camponeses e os marinheiros orientavam seu trabalho segundo as previsões que os nascer e os ocasos helíacos lhes permitiam. A grande
Importância conferida à observação das estrelas foi particularmente posta em relevo no célebre poema de Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, século 7 AC, quando as Pleiades, filhas de Atlante, de Albão, tu começa a colheita, e quando se põe começa a cultivar o campo. Estas escondem-se por 40 dias e outras tantas noites, depois de novo com o passar do ano, reaparecem quando se afia a foice v. 383, 87. No tempo em que o açoite do sol pungente perde o ardor que torna o homem mole de suor, quando Zeus onipotente faz chegar as chuvas outonais, e os membros do homem se tornam muito mais ágeis, então, na verdade, a estrela Sirius passa sobre a cabeça dos homens destinados a morrer, só por pouco tempo durante o dia, e gosta de ficar mais tempo durante a noite. Naquele tempo a madeira do bosque é completamente imune à picada do caruncho. Naquele tempo tu deves cortar a madeira do bosque, v. 414, 22. Quando Zeus fez que se cumprissem 60 dias invernais depois do solstício, a estrela de Arcturo, depois de ter abandonado a corrente sagrada do oceano, aparece pela primeira vez no céu ao cair das trevas. E depois dela, a filha de Pândio de agudo lamento, a andorinha, lança-se para a luz entre os homens, no início da primavera. Tu, antes da sua chegada poda as vinhas, porque assim é melhor ver. 564, 70. Seria absolutamente falso e parcial limitar as relações do calendário com o Sol e a Lua a estes cálculos e reformas, apesar da grande complexidade dos fatores que entram em jogo. Se esses luminares dos céus presidiram a criação e a ação dos calendários, é porque inspiravam à humanidade sentimentos que iam muito além de uma simples observação científica e utilitária. No mito das origens dos índios Pueblo, já citado, eles estão onipresentes. O panteão Pueblo é dominado por um ser supremo, criador original, cuja figura muito vaga é substituída na vida cotidiana pela do Sol, pai da humanidade e protetor da caça, ao qual a aldeia dedica, na época do solstício, paus de oração plantados nos campos. A Lua é invocada da mesma maneira. Bolens, 1971. Para os povos lagunares da Costa do Marfim o calendário é lunar, como na Caldeia e na Palestina antigas. O mês lunar tem início com a observação e a saudação do quarto crescente da lua nova. O grupo das crianças tem uma particular importância nestas manifestações. Para as crianças a lua é o astro que as faz crescer, portadora de saúde e de bom tempo. Para as mulheres, qualquer esposa que dê à luz naquele dia terá uma bela criança. A lua é também o astro da beleza, objeto de um importante culto hoje desaparecido, de que apenas restam sobrevivências. Para os camponeses a lua é símbolo de vida, de abundância e de riqueza. Nhangoramboa, 1964, p. 39. Estas crenças aproximam-se das dos astecas, para os quais a lua preside ao nascimento da vegetação. Talvez fosse mais correto falar de renascimento, pois que a lua, que aparece e desaparece no céu, simboliza para os antigos mexicanos a morte e o renascimento das plantas. E Soustelle, 1940, p. 18. Os antigos egípcios acreditavam também na influência benéfica da lua na germinação das sementes e na fecundidade dos animais. Na época baixa modelavam-se quartos crescentes com terra úmida e grãos, assim que se encontrava Osíris, a água do Nilo. Frankfurt, 19.481. Na Roma arcaica, o calendário lunar combinou-se desde muito cedo com um sistema quase uma solar. A renovação do ano festejava-se no primeiro plenilúnio depois de 15 de março, sob a proteção de uma deusa cujo nome, Ana Perena, evocava a continuidade dos tempos, enquanto que Júpiter, deus predominante, era o deus do céu luminoso, a que pertenciam todos os idos, logo ponto máximo de todos os ciclos mensais, em que o esplendor da lua cheia sucede ao do sol. Bayet, 1957. Na China, o Sol e a Lua disputam entre si os pontos de referência no calendário. O calendário é eminentemente lunar e, depois da reforma do final do século II AC, o fim do ano calha no dia da primeira lua nova depois do Sol ter entrado na constelação de Aquário, em fevereiro, enquanto que os dois solstícios e os dois equinócios são assinalados por festas especiais.
Marcel Granet insiste sobre o fato de o princípio diretor do estabelecimento do calendário ser a alternância de um princípio masculino e de um princípio feminino, o Yang e o Yin, que devem conjugar-se. Quando a lua está cheia e de frente para o sol, o rei e a rainha devem unir-se, mas, assim como a lua tem a sua luz emprestada pelo sol, a rainha não possui senão o reflexo da autoridade do rei, o qual é o pai e a mãe do povo. Segundo Mircea Eliade 1964, p. 1401, a lua é por excelência o astro dos ritmos da vida. Antiga raiz indo-europeia me, que designa a lua, e também a de qualquer medida. O tempo controlado e medido pelas fases da lua é um tempo vivo, refere-se sempre a uma realidade biocósmica, chuva ou marés, sementeira ou ciclo menstrual. O cristianismo não é muito favorável à lua. A mulher apocalíptica assimilada à Virgem Maria na iconografia medieval pousa o pé num quarto crescente de lua que simboliza a precariedade das coisas humanas, e ao louco chama-se lunático. As crenças populares europeias atribuem à lua um grande poder, como atestam inumeráveis provérbios e ditos, mas trata-se quase sempre de um poder maléfico cf. Para a França, Seglot, 1904-1907. No que se refere ao Sol, limitar-nos-emos a recordar, com base nos trabalhos de Soustelle 19.401, o papel essencial que teve no pensamento cosmológico dos antigos mexicanos. Se a Lua e o planeta Vênus estão estreitamente ligados às crenças e às práticas solares, se a Lua, em particular, é ao mesmo tempo um deus sacrificado e uma deusa que representa o lado feminino da natureza, a fecundidade, a vegetação, a embriaguez, e constitui com o Sol o antigo par primordial, no entanto é o Sol o dominador do jogo. Este identifica-se com o universo, pois o mundo onde os mexicanos viviam tinha sido, segundo eles, precedido por 4 mundos ou sóis: Sol de tigre, Sol de vento, Sol de chuva ou de fogo e Sol de água. O Sol atual tinha nascido no ano 13 Acuto, um ano que pertencia ao Oriente, isto é ao Renascimento. Este Sol era, por outro lado, o Deus Supremo, Quetzalcóatl ressuscitado. Aliás, cada classe social tem o seu sol, talvez segundo um esquema funcional, do gênero daquele que Georges Dumézil pôs em evidência para os indo-europeus. Quetzalcóatl Nanauatzin era o sol, deus dos sacerdotes, que se sacrifica para renascer. Huitzilopochtli, o sol, herói dos guerreiros, combatente triunfante. Havia, enfim, o sol, pai dos camponeses, pouco conhecido, mas que era provavelmente um deus da fertilidade. A função deste sol-deus refletia-se em mitos ao longo de todo o seu movimento anual. 3. O ano. Se do ponto de vista do calendário, o ano é sobretudo a sucessão das estações, e logo dos trabalhos e das festas, cf. Parágrafo 8, comporta também 4 aspectos essenciais dos problemas do tempo. 1. O problema do início do ano, isto é, do ano novo. 2. O problema do ritmo anual enquanto ritmo orçamental das sociedades modernas. 3. O problema do ano como unidade no cômputo da vida humana. 4. O problema do ano enquanto data, como ponto de referência de fatos históricos. O ano é a unidade fundamental do calendário. Os calendários objeto, de que se falará mais tarde, parágrafo 11, são calendários anuais, excluindo os calendários perpétuos. Nos povos cujos calendários comportam ciclos plurianuais, cada ano é representado por um glifo ou por uma encarnação símbolo. No caso dos astecas, por exemplo, cujo calendário compreende um ciclo de 52 anos, os anos desenrolavam-se em grupos de 4, cada um situado num dos pontos cardeais. Com efeito, os antigos mexicanos não separavam nas suas crenças o espaço do tempo. Os pontos cardeais são representados por 4 glifos portadores de anos. Acatuvime para este, Tecpator Silex para o norte, Cali Casa para o oeste, Tochtli-Coelho para o sul. Podem observar-se nos calendários circulares tradicionais, como por exemplo os de Vetia da Bibliothèque Nationale de Paris. Nos calendários de inspiração budista, como na China e no Japão, encontra-se o ciclo zodiacal de 12 anos, transposição do ciclo zodiacal de 12 meses da antiga Caldeia. Este sistema baseia-se na história segundo a qual Buda convidou, no Ano Novo, os animais para que lhe rendessem homenagem.
em troca, ter-lhes-ia feito dom de um ano que tivesse o seu nome. Apareceram só 12 animais, a cada um dos quais foi atribuído um ano por ordem da sua chegada: o rato, o boi, o búfalo, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, a cabra, o macaco, o galo, o cão, o javali, o porco. Ver-se-á que estes anos são personalizados por influências fastas ou nefastas particulares. Porém, o ano é sobretudo um ciclo completo de morte e de renascimento. Se existem festas ligadas ao fim do ano, o grande problema, visto o simbolismo que encerra, é o da data do ano novo. Esta data está geralmente ligada ao ciclo vegetal e lunar. Para os povos africanos da Costa do Marfim, o ano começa no início da grande estação seca, em dezembro para os Guiré, em janeiro para os Baulé, mas para os Aladian começa com a curta estação seca em julho. O ano inicia-se com as cerimônias Dangbanji, festas da riqueza, e com as festas do Inhame, a única planta da região que para produzir precisa do ciclo completo das 4 estações e dá uma única colheita. Para os Baulé, enquanto que o ano profano começa em janeiro, no momento da colheita dos inhames tárdios, o ano ritual começa em agosto com a oferta das primícias dos inhames aos manês dos antepassados e à terra. Na Grécia Antiga, onde na época arcaica parece terem existido 2 únicas estações, a quente e a fria, o ano começava geralmente no início da estação quente. Em Atenas, por exemplo, o ano novo tinha lugar na lua nova depois do solstício de verão, fim de junho, princípio de julho, quando os magistrados entravam em funções. Mas, em Delos o ano começava depois do solstício de inverno e em Delfos depois do equinócio de outono. Em Roma, até 153 AC, o ano começava no de março e era festejado por ocasião do primeiro plenilúnio seguinte sob a proteção da deusa Ana Perena. Em 153, o início do ano foi fixado em 1 de janeiro, data de entrada em função dos cônsules. O cristianismo manteve o calendário juliano, mas deslocou o início do ano, dando lugar à maior anarquia. Enquanto os bizantinos faziam começar o ano a 1 de setembro, os latinos adotaram variados estilos ligados a festas religiosas. O estilo da circuncisão, 1º de janeiro, prosseguimento cristianizado do calendário juliano, foi conservado apenas na Espanha. O 1º de março, início do ano religioso romano, conservou-se aqui e ali e em particular foi adotado pelos venezianos. O estilo da Encarnação, 25 de março, foi usado sobretudo no sul da França, na Alemanha, na Inglaterra, enquanto os florentinos e permaneceram fiéis durante toda a Idade Média. O estilo da Natividade, 25 de dezembro, muito em uso na Alta Idade Média, conservou-se na Espanha juntamente com o estilo da circuncisão e foi adotado pelos papas de Avignon no século XIV. A maior complicação veio da adoção, no século XII, por grande parte da cristandade, e em especial pela França, do estilo pascal, que fazia começar o ano com uma festa móvel. Esta anarquia do calendário é muito típica da Igreja medieval. Vontade de fazer desaparecer os costumes pagãos, impotência para dominar os particularismos regionais e locais, desejo de impor as grandes festas cristãs como ponto de referência ou, melhor, como ponto de partida. Foi necessária a reforma de Gregório XIII em 1582 para que, pouco a pouco, a velha cristandade medieval adotasse a data de 1º de janeiro como início do ano. Certos países precederam todavia a reforma gregoriana. Assim, na França, um edito de Carlos IX de 1564, que entrou em vigor no ano de 1567, tornou obrigatória a adoção do 1º de janeiro como início do ano. O mais espantoso é que durante toda a Idade Média o 1º de janeiro continuou a ser festejado pelo povo como o início do ano e os negociantes adotaram-no muitas vezes como ponto de partida da sua contabilidade anual. Um bom exemplo, aqui voltaremos, da coexistência não só de um calendário civil e de um calendário religioso, mas muitas vezes também, e talvez sobretudo, de um calendário oficial e culto, e de um popular. Assim, no Ocidente medieval perpetuou-se o uso, derivado em particular da antiguidade romana e dos ritos tradicionais camponeses, dos presentes, dos cantos, dos carnavais do Ano Novo, ritos de passagem e de renovação cf.
Muller, 1881. Às vezes o ano velho, manequim queimado, enterrado, afogado ou enforcado, ou um rapaz vestido de velha, acompanhado por um cortejo zombeteiro, como a vestia de Nathalie na Sicília, encarnava a morte do passado no limiar da renovação. Na China, a datação do Ano Novo foi sempre um elemento essencial das reformas do calendário e um sinal do poder do imperador. As memórias históricas de Suma Xian, século III AC, dizem de Tang, o vitorioso, fundador do Yin. Ele mudou o mês inicial e o primeiro dia. O imperador Wu, de que se viu a importância pela reforma do calendário, teve a sua apoteose em 113 AC, ano em que o solstício de inverno coincidiu com o primeiro dia do mês. Celebrou o sacrifício Qiao. Houve uma luminosidade maravilhosa durante a noite. No alvorecer do primeiro dia do mês, uma nuvem amarela subiu até o céu. O assistente do imperador proclamou: o primeiro do mês tornou a ser o primeiro do mês. A série esgotou-se. Ela recomeça. Por ocasião da coroação de um novo faraó no Antigo Egito, uma maldição ritual comparava os eventuais inimigos do rei a Apófis, a serpente das trevas que o deus Ran destruiu de madrugada. Eles serão parecidos com a serpente Apófis na manhã do ano novo. Frankfurt 1948, p. 150 comenta assim esta fórmula. A precisão na manhã do ano novo explica-se apenas no sentido de uma intensificação. A serpente é destruída a todos os nascer do sol, mas o ano novo celebra a criação, a renovação noturna, assim como a abertura do novo ciclo anual. Mircea Eliade acrescenta 1963, p. 56. Vê-se através de que mecanismo o cenário cosmogônico do ano novo pode ser integrado na consagração de um rei. Os dois sistemas rituais almejam ao mesmo fim, a renovação cósmica. Veremos agora mais rapidamente os outros três aspectos importantes do ano. A tendência para um ano estável e profano, sempre que existia um calendário ritual, explica-se em grande parte por motivos de governo, de gestão, separados dos ritmos naturais e agrícolas. Viu-se a importância do início do ano na antiga Grécia e em Roma, para a entrada em funções dos magistrados e a sua duração. Viu-se como o governo turco teve de adotar o calendário juliano-gregoriano face ao problema do pagamento dos funcionários e da cobrança dos impostos. Além disso, nas sociedades contemporâneas, o ano torna-se cada vez mais o quadro de referência das finanças e do fisco. O ano financeiro e o fiscal cadenciam a vida das nações ditas evoluídas. Viram-se parlamentares parar o relógio no último minuto de um ano para votar de maneira fictícia o orçamento do ano seguinte antes do seu começo. Nasce um novo ritual burocrático do calendário, mas neste processo de racionalização burocrática há sobrevivências e defasagens. Nos Estados Unidos, o orçamento entra em vigor a partir de 1 de julho. Nos países em que as universidades são autônomas, como na França, as autoridades acadêmicas têm de conciliar um orçamento nacional enquadrado no ano civil com um orçamento universitário inserido no ano universitário, que normalmente começa por volta de 1 de outubro. O ano tornou-se, portanto, a medida da vida humana. Os demógrafos calculam em anos a esperança de vida. A introdução do Estado Civil limita hoje, a poucas populações, a existência de fabulosos anciãos, aos quais se possa atribuir sem controle uma idade comparável à dos patriarcas bíblicos. O dia do aniversário natalício tornou-se uma ocorrência significativa na vida individual e familiar. Georges Niangoramboa conta-nos, com graça, a alegria, misturada com confusão, dos estudantes negros da África Francesa que, em 1946, foram admitidos a receber a mesma instrução dos estudantes da metrópole. Antes, o jovem africano podia entrar para a escola quando sabia construir uma paliçada, cultivar uma horta, confeccionar esteiras, etc. Agora, é preciso declarar o número de anos medidos por um calendário escrito. Ainda hoje a imprecisão em que vive a elite escolarizada africana provoca uma situação de embaraço cada vez que é necessário definir uma idade. Niangoramboa, 1964, pp. 19-23. Finalmente, a propósito de análise de datas, ver-se-á posteriormente a importância do ano na relação que existe entre calendário e história. 4. As estações.
Veremos em seguida as estações e os meses como quadro dos trabalhos e das festas do calendário. Mas antes de mais nada é necessário considerá-las enquanto personagens ou entidades do calendário, divisões ou fragmentos do ano, tempos de uma sinfonia. A estação, como fundo de um calendário articulado sobre o sistema dia/semana/mês/ano, é um bom observatório para o estudo dos aspectos tradicionais do calendário, relativamente independentes do cálculo astronômico. O domínio cultural dos povos que vivem nos climas temperados difundiu um esquema quadripartido das estações. Em muitas grandes civilizações, a primavera e o outono emanaram uma aura que os impõe à sensibilidade e à arte, de tal modo que a sua expulsão do calendário aparece como impossível. Todavia, os povos antigos conheceram muitas vezes o alternar-se de duas únicas estações, a quente e a fria, e os habitantes dos climas não temperados vivem a maior parte das vezes num sistema de calendário articulado sobre duas estações, em geral uma úmida e outra seca. Na China, o ano foi inicialmente dividido em duas estações, a primavera e o outono, e terminava com a colheita. No século III AC, o desenvolvimento da economia levou à invenção do inverno e do verão, e sucessivamente o ano começou com a primavera, uma primavera precoce que correspondia ao início de fevereiro. Todavia, o quente e o frio permanecem sendo elementos essenciais dos calendários populares. Na China antiga, contava-se um período de 9 vezes 9 dias depois do solstício de inverno e traçavam-se quadros da diminuição gradual do frio durante as 9 novenas. Uma coluna datada de 1488 conta, através de pequenos desenhos comentados por quadras, o progresso das 9 novenas. Esta pequena obra, atenta aos sinais da vegetação e dos pássaros, tem um fio condutor filosófico, ao testemunhar o progressivo reforço do Yang, princípio masculino do Sol, do calor do verão, da força, da vida, face ao Yin, princípio feminino da Lua, do frio, do inverno, da fraqueza, da morte. Marcel Granet retratou bem o modo como as festas da estação invernal tinham na China um caráter dramático, louco, orgíaco e consistiam no longo concurso de despesas, propício à constituição de uma hierarquia masculina. Granet, 1968, p. 192. Jack Chen, que na época da Revolução Cultural, em 1969-70, passou um ano numa aldeia chinesa, encontrou aí a mesma espera febril pelo desaparecimento do frio e os preparativos para as celebrações da primavera, com muitas semanas de antecedência, com a confecção das roupas para tais festividades, desde dezembro. Nos índios Pueblo, onde existe uma estreita vinculação entre tempo e espaço, desde o mito das origens que as estações são criadas contemporaneamente aos 4 pontos cardeais. Yatico criou, com a terra que se encontrava no seu cesto, Chacaco, o espírito do inverno, que mandou viver sob a montanha do norte. Moritiema, o espírito da primavera, que foi residir para o oeste. Maioshina, o espírito do verão, que vive no sul. Shuistia, o espírito do outono, que mora nas montanhas do leste. O espírito do inverno devia trazer a neve. O espírito da primavera devia temperar o mundo. O do verão devia aquecê-lo bastante para que a vegetação vivesse. O do outono, enfim, não devia gostar do cheiro das plantas e dos frutos e teria feito desaparecer este cheiro, suprimindo os vegetais. Latico ensinou depois aos homens a rezar a estes espíritos para obter a umidade, o calor, a maturação e o gelo. Sebago, 1971, p. 78. Georges Niangoramboa mostrou que para todos os povos lagunares da Costa do Marfim o ano compreende o ciclo completo de 4 estações, com nomes que significam a longa estação seca, a longa estação das chuvas, a breve estação seca, a breve estação das chuvas. As estações não têm geralmente a mesma duração e às vezes são marcadas por observações meteorológicas mais ou menos rituais. Para os Aburi, as estações começam e acabam com o aparecimento do arco-íris. Para os Baulé da Costa do Marfim, não existe uma palavra para dizer estação, mas o ano está subdividido em tempos e períodos que correspondem a estações. Do ponto de vista meteorológico, as estações são duas. A estação seca de novembro a maio e a estação das chuvas de abril a outono. Mas são as duas atividades agrícolas mais importantes a determinar as estações.
Para o inhame são 4. O tempo de limpar a floresta, a partir de novembro, o tempo das queimadas, durante o mês de março, o tempo de preparar o terreno, de março até maio, o tempo de arrancar os inhames, a partir de agosto. E são 3 as estações para o café. O momento de mondar o café, o momento da colheita, de outubro a dezembro, o momento da venda, de dezembro a fevereiro. Etienne, 1968. Vimos como na Grécia Antiga se passou de 2 estações, a quente e a fria, para 4 que existiam já na época de Homero. O sistema das 4 estações, religioso e simbólico além de agrícola, impôs-se tanto à arte, como ao calendário antigo. Henry Stein mostrou como no calendário de 354 o antigo sistema das estações, mais simbólico do que realista, se mistura com um sistema de trabalhos que, a partir do século IX, se torna o tema principal da escansão interanual da Idade Média, ligando-se não já às estações mas aos 12 meses. Aliás, o tema das estações, tema vago que surge no calendário apenas graças aos pontos de referência astronômicos, solstícios e equinócios, conservou uma força particular, continuando a viver nos calendários populares, no mundo dos provérbios, nas expressões familiares, por exemplo, no francês, Marchand diz 4 saisons, e na arte, concertos de Vivaldi, quadros de Poussin, etc. O exemplo das estações demonstra que o calendário ultrapassa o estreito quadro dos calendários. 5. O mês. O interesse pelo mês no sistema do calendário parece residir na relação entre o aspecto natural do mês, ligado à lunação, mais ou menos registrada nos diversos calendários, e os aspectos culturais estreitamente dependentes da história. O mês natural deriva da lunação, mas nos calendários solares esta origem é mais ou menos posta à parte. No entanto, este conserva uma grande pertinência no sistema do calendário e foi se enriquecendo de significados no decurso da história. Para certos povos, o mês é uma unidade flutuante, o ano não compreende um número preciso de meses, o mês não compreende um número preciso de semanas. E, em resumo, mais ou menos autônomo do sistema do calendário. É este o caso de algumas das populações africanas da Costa do Marfim que já referimos. Para os Baulé, os meses não têm nome nem ordem, e não correspondem a um momento preciso do ano. Não tem sentido perguntar a um Baulé quantos meses tem o ano. Ou Guiré não dividem o mês em semanas mas em fases da lua. Para certos povos lagunares desta região, há 2 sistemas de meses. Um mês lunar puramente agrícola, e um mês ritual com um número de dias bem definido, 30, 36 ou 42, que regula a vida social e religiosa. Assim, o mês tem sobretudo um caráter econômico, enquanto regula a atividade do trabalho dos campos e da pesca. O mês ritual é, por outro lado, essencial para todo um conjunto de cerimônias que tem lugar apenas uma vez no ciclo mensal. Esta incerteza sobre a delimitação dos meses permitiu aos chineses criar, num certo sentido, meios meses, dividindo o ano em 24 seções ou noxie, essencialmente meteorológicos, cujos nomes, a partir de 6 de fevereiro, são início da primavera, água de chuva, despertar dos insetos, equinócio da primavera, pura limpidez, chuva de cereal, início do verão, abundância de grãos, na espiga, solstício de verão, ligeiro calor, grande calor, início do outono, fim do calor, orvalho branco, equinócio de outono, orvalho frio, queda do gelo, início do inverno, pequena neve, grande neve, solstício de inverno, ligeiro frio, grande frio. Enfim, os meses estiveram por vezes na base de um sistema de períodos fastos e nefastos. Para os babilônicos, durante as festas do Ano Novo, o Akftu, que durava 12 dias, como o ciclo de 12 dias que, no calendário tradicional, abre o ano na Europa. Do Natal à Epifânia, a Twelfth Night inglesa, celebrava-se o Zakmuk, festa das sortes, durante a qual era sorteado o caráter fasto ou nefasto de cada um dos 12 meses do ano sucessivo. Para os romanos, o calendário juliano atribuía um significado de fasto e de nefasto aos números ímpares, gaudet impari número deus, e pares. A um mês fasto de 31 dias, a partir de janeiro, sucedia-se um mês nefasto de 30 dias.
O mais nefasto, como se viu, era o mês de fevereiro, que tinha só 28 dias, número par, isto é, nefasto, mesmo nos anos bissextos, graças à convenção que evitava que se nomeasse o 29º dia. Numa grande parte da Europa, maio, mês de pleno retorno da primavera, foi caracterizado por práticas mágicas destinadas a festejar a natureza que se renova. Árvores de maio, designação de uma rainha ou beleza de maio. No século XVIII, a Igreja fez do mês de maio o mês de Maria e da Virgindade, mês em que não era conveniente casar-se, reevocando assim o caráter nefasto que o mês de maio tinha para os romanos, sobretudo do ponto de vista sexual. Em certos povos africanos encontra-se uma variante do sistema dos meses fastos e nefastos, havendo entre os meses uma hierarquia estabelecida. Os Guiré, por exemplo, consideram que os melhores meses são os meses de trabalho e põem em primeiro lugar o mês das primeiras chuvas, em que se planta o arroz, depois os 3 meses da estação seca. Mas a hierarquia dos meses vem sobretudo da sua ligação às atividades econômicas, a que voltaremos. O mês, ligado sobretudo à atividade rural, veio a adquirir um novo significado socioeconômico nos países em que, depois do pagamento mensal dos empregados, dos criados, dos aluguéis, etc., se instaura o pagamento mensal dos operários e dos impostos, por exemplo, na França. 6. A semana. A semana é a grande invenção humana no calendário. A descoberta de um ritmo que tem cada vez mais peso nas sociedades contemporâneas desenvolvidas. Poucos povos ignoram a semana. Todavia, este é o caso, como vimos, de certos povos africanos. Na antiguidade, os egípcios, os chineses, os gregos contaram primeiro por décadas. A semana parece ter sido uma invenção dos hebreus, que, neste caso, como em muitos outros ligados à astronomia, ficaram a dever muito aos caldeus. Ainda que, para estes, 7 fosse um número nefasto, eles interessavam-se todavia pelos 7 astros móveis que tinha descoberto e a que chamavam planetas. A Lua, na realidade, um satélite da Terra, de onde veio Lund; Marte, de onde Mardi; Mercúrio, de onde Mercredi; Júpiter, de onde Geodi; Vênus, de onde veio Vendredi; Saturno, de onde veio Saturday em inglês, substituído em italiano e em francês pelo dia do Shabat. O Sol, na realidade uma estrela, de onde Sunday e Sontago, respectivamente em inglês e em alemão, enquanto que os italianos e os franceses o consagraram ao Senhor, respectivamente Domenica e Dimanche. A semana é testemunhada no Antigo Testamento pelos 7 dias da criação na Gênese. Dos hebreus passou para a Grécia e para a Alexandria, mas só se difundiu no Ocidente depois do século III DC. Da Ásia Central a semana penetrou no Extremo Oriente, na China e depois no Japão, na época dos Tang, século 7 ao 9 d.C. A grande virtude da semana é introduzir no calendário uma interrupção regular do trabalho e da vida cotidiana, um período fixo de repouso e tempo livre. A sua periodicidade pareceu adaptar-se muito bem ao ritmo biológico dos indivíduos e também às necessidades econômicas das sociedades. O dia de repouso, que ainda hoje tem a marca das prescrições religiosas que legitimaram a sua instauração, no entanto põe alguns problemas: interdição de trabalhar, proibição de desenvolver certas atividades, não coincidência do dia de repouso nas grandes religiões. Os hebreus tinham estabelecido o sábado como dia de repouso e mantiveram este repouso do Shabat, que vai desde o pôr do sol de sexta-feira até o dia seguinte. Os cristãos escolheram o domingo para dia de repouso, dia da ressurreição de Cristo. Os muçulmanos anteciparam-no para sexta-feira, e começa ao pôr do sol de quinta-feira. Nas sociedades urbanizadas contemporâneas o dia de repouso tende a transformar-se num fim de semana de 2 dias, o sábado e o domingo. O weekend inaugurado pelos ingleses, primeira nação industrializada. Este corresponde hoje a um fenômeno socioeconômico típico dos países desenvolvidos. A segunda casa das famílias abastadas que vivem na cidade. A semana tornou-se a articulação mais importante do calendário, divisão artificial que se insere facilmente nos anos e nos meses do calendário tradicional. 1.
astrônomo contemporâneo, membro de uma comissão de reforma do calendário atual, declarou ter descoberto durante os trabalhos desta comissão a utilidade de uma ligação contínua nos problemas de cronologia. Esta ligação é feita pela semana. 7. O dia e a noite. O sistema do calendário é constituído essencialmente pelo conjunto dia, de 24 horas no nosso sistema atual, /semana /mês /ano. A organização do tempo que compõe o dia não é o objeto deste artigo. O dia interessa-nos aqui enquanto célula mínima do tempo do calendário, ano com duas faces, uma diurna e uma noturna, a que o calendário dá pouco relevo. Enquanto unidade mínima do calendário, evidente pela experiência de cada um, o dia é um elemento facilmente manipulável. Por esta razão, foi mais sobre ele, do que sobre os anos e sobre os meses, que se exerceu a manipulação religiosa do fasto e do nefasto. Nos celtas, por exemplo, cujos sacerdotes tinham essencialmente a função de estabelecer e controlar o calendário, os druidas, como o irlandês Catba, ensinavam aos discípulos as técnicas para determinar os dias fastos e nefastos. Um calendário romano pré-juliano gravado em pedra, encontrado em Anzio, indica 109 dias nefastos, 235 fastos e 11 mistos. Se o direito sobre o ano pertencia sobretudo aos reis, o direito sobre o dia pertencia sobretudo aos sacerdotes. Em Roma, por exemplo, os augures podiam adiar para um outro dia a consulta dos presságios, de que dependiam as decisões públicas mais importantes. O conceito de dia, por mais evidente que seja, é sempre complexo. Os povos Abur e da Costa do Marfim têm, por exemplo, 5 termos para a palavra dia. Aien, o dia de 24 horas. Oiev, para designar o dia aliado à noite. Alien, para indicar o dia em oposição à noite. Etin, para falar de uma data ou de um aniversário. Alie, finalmente, para indicar a luminosidade diurna. Para os Baulé, os dias nefastos, em que não se pode trabalhar, não têm o mesmo nome, dia negro ou mau, dos dias fastos, em que se pode tocar na terra, dia belo ou gracioso. A outra ambiguidade do dia é a de conter uma parte de luz e uma parte de sombra. Para os astecas, como se pôde ver no Codex Borbônicos, cada dia tem um número de ordem, um glifo e 2 divindades cotidianas, uma diurna e outra noturna, acompanhadas por 2 pássaros. Para certos povos africanos, a noite é como se fosse excluída, afastada do dia. Para os Baulé, o dia começa ao amanhecer e acaba ao crepúsculo. A criança que tiver nascido depois do pôr do sol será chamada segundo o nome do dia seguinte. Para os Kulango a palavra dia, Bibeco, significa também sol e é absolutamente oposta a Derege à noite. Na Teogônia, Hesíodo faz da noite a mãe de todos os males. A noite gerou a sorte odiosa, e a negra Quere, e a morte, v. 211, 12, e também sarcasmo, miséria, as parcas, nemesis, engano, velhice, luto, pena, etc. O Ocidente medieval, que tinha em relação à noite um grande temor, praticar crimes ou más ações durante a noite constituía uma circunstância agravante, contou por vezes os períodos de tempo tanto em noites como em dias. O mesmo faziam os antigos germanos. A noite foi e ainda é o tempo de certas festas. A noite de Natal, de Páscoa, de São João. Os Pueblo consideram ideal o equilíbrio entre o dia e a noite. Já o demonstra o mito das origens. Ao cair da noite, as 2 irmãs ficaram muito assustadas. Não sabiam que o movimento do sol era ordenado e pensaram que Tzixtinaco as tivesse traído. Mas este explicou-lhes que seria sempre assim e que o sol reaparecia no dia seguinte a este. Quando a noite chega deveis repousar-vos e dormir tal como fazíeis quando tudo estava imerso na obscuridade. Tranquilizadas, elas adormeceram e levantaram-se no dia seguinte, felizes, para acolher o sol Sebago, 1971, p. 45. No mito são também castigados os animais que rompem a alternância entre o dia e a noite: a pega, o escaravelho, o coiote. Na cultura popular há certos dias que se individualizam.
Isto é óbvio para aqueles dias cujo significado foi reforçado pela religião oficial, como a terça-feira ou quarta-feira de cinzas no calendário cristão, mas também dias mais tradicionais ou folclóricos, tais como a segunda-feira de festa do Ocidente medieval, chamada Bonlund ou, a partir do século XVI, Blauemontag, segunda-feira azul nas regiões germânicas. O dia de 24 horas, que começa à meia-noite, hora, não se difundiu ainda por toda a parte. Para muitos povos, hebreus, muçulmanos, africanos, etc., o dia vai de um pôr do sol ao pôr do sol seguinte. Os calendários dos povos que adotaram o dia do calendário juliano-gregoriano exibem ainda traços do corte que marca a passagem da luz às trevas e vice-versa. Habitualmente vem indicada a hora a que o sol se levanta e se põe. A civilização industrial não conseguiu ainda separar o dia de 24 horas do dia natural, com a sua dupla face de luz e sombra. Todavia, os turnos contínuos de 8 horas em certas fábricas e o funcionamento de alguns serviços 24 horas sobre 24, são a negação da noite. Enfim, é preciso não esquecer que para alguns povos o dia é ainda hoje uma fonte de inspiração para os nomes dos filhos. Por exemplo, na Costa do Marfim as crianças têm por vezes o nome do dia em que nasceram. Para os Abetem a primeira criança viva nascida depois de vários natimortos. Os Baulé dão o nome do dia do nascimento, segundo um calendário ritual particular. 8. Os trabalhos e as festas. Uma função essencial do calendário é a de ritmar a dialética do trabalho e do tempo livre, ou entrecruzamento dos dois tempos. O tempo regular, mais linear do trabalho, mais sensível às mutações históricas, e o tempo cíclico da festa, mais tradicional, mais permeável às mudanças da história. Já tivemos ocasião de salientar os laços do calendário com os dois sistemas, aliás muitas vezes ligados, dos trabalhos e das festas. Os calendários astecas, reproduzidos em manuscritos, comportam muitas vezes um calendário de festas fixas. Por exemplo, o Codex Stlioshoshitu da Bibliothèque Nationale de Paris contém um calendário ritual das cerimônias anuais celebradas no Teocalli de Tenochtitlan. Sob os Shang, na China, o ano civil e o agrícola coincidiam e Nian significava ao mesmo tempo ano e ceifa. As festas da ceifa eram também as festas do fim do ano. Marcel Granet descreveu muito bem o desenrolar do ano no calendário chinês ao ritmo dos trabalhos dos campos. O ano agrícola iniciava-se no primeiro mês de primavera, quando os animais em hibernação começavam a dar os primeiros sinais de despertar e os peixes se deixavam ver, subindo até o gelo que o vento do leste tornara mais fino. Preparavam-se então os arados e os camponeses associavam-se aos pares. No segundo mês, as andorinhas que voltavam assinalavam o equinócio, os pessegueiros floriam de novo, o verdilhão cantava, sabia-se então que se avizinhavam as primeiras chuvas, e ia-se logo trabalhar a terra e semear. O arco-íris reaparecia, o trovão soava de novo, milhares de animais surgiam ao mesmo tempo saindo da terra, a polpa pousava nas amoreiras. Era o tempo de preparar as gradezinhas para os bichos da seda, e conclui. No tempo em que se escreveram os rituais, as observações dos camponeses serviram para ilustrar eruditos calendários de base astronômica, que foram depois apresentados como emanados da sabedoria dos príncipes, da mesma maneira que se admita que a próspera fortuna dos trabalhadores dos campos era um efeito da virtude do Sr. Granet, 1929, pp. 170-71. Para os Kulango da Costa do Marfim, para quem a mesma palavra Oroco designa o ano e o campo, as festas estão muitas vezes ligadas ao ciclo das culturas, como as festas propiciatórias do Novo Inhame e a festa do Milho Novo. Este calendário dos trabalhos, em que predomina a economia rural, parece voltado ao tempo cíclico do eterno recomeço. É todavia sensível à lenta evolução da economia e das técnicas. No antigo calendário romano pré-juliano podia distinguir-se uma estratificação arcaica de divindades e de festas de origem itálica com influências etruscas, onde predominavam as divindades da criação e das culturas. Liber, deus da geração, 17 de março. Ceres, deusa do crescimento da vegetação, 15 de abril. Em maio, Pales que protegia os rebanhos, Robigus que afastava a ferrugem das espigas, Flora que fazia com que os cereais florissem.
Em agosto, cônsul que os guardava nos celeiros de Ops, a abundância. O ano acabava a 15, 17 e 19 de dezembro com o aparecimento de ópside cônsuls, que enquadravam Saturno que presidia as festas de fim de ano. Mas uma segunda estratificação evoca uma época em que a agricultura tomou nitidamente a dianteira sobre a criação, o ciclo de abril, início de maio do cerealha, parilha, vinalha, robigalha, floralia. O ciclo do zambar valia do fim de maio protegia os campos, com uma procissão ao longo do seu perímetro, etc. Trata-se de um ciclo do calendário em que se exprimem também o estilo econômico e a mentalidade religiosa de um povo. Jean Bayet 1957, p. 96 observou que os antigos latinos não se inspiravam na patética mitologia grega, de Perséfone, do cereal seco que desaparece para renascer milagrosamente, mas contentavam-se em organizar a abundância rural. Neste incunábulo editado em Lyon em 1485, Le Propriétaire des Choses, de Barthélemy de Glauville, está retratado o ciclo dos trabalhos e dos dias. Janeiro, olha para o ano passado e para o que está por vir. Fevereiro, o mês mais duro em que a vida parece parar. Março, em que começam os trabalhos da vinha. Abril, colhem-se as primeiras flores. Maio, o tempo está belo e amoroso. Junho, os trabalhos das terras. Julho, o corte do feno. Agosto, a ceifa. Setembro, a sementeira. Outubro, a vindima. Novembro, mandam-se os porcos às bolotas. Dezembro, mata-se o porco. Na França antiga, as cerimônias do calendário encontram fácil disposição no âmbito das estações. Ciclo do Carnaval e Quaresma no fim do inverno, da Páscoa e de Maio na primavera, de S. João no solstício de verão, do outono, dos 12 dias, do Natal à Epifânia, no inverno. Beaumont, 1973, p. 67. Sobre a persistência das crenças ligadas à lenta história das técnicas e das mentalidades e sobre a pressão que exercem no sentido de um conservadorismo do calendário, ou sobre a permeabilidade do calendário às grandes evoluções históricas, convém não fazer juízos precipitados. Por exemplo, Nicolas Beaumont não aceita a hipótese de continuidade entre as festas do calendário celta e as do calendário cristão, enquanto que Claude Gaignebert 1974 a defende e pensa pode demonstrá-la. A experiência de Jetchen numa aldeia chinesa do Hunan, durante a Revolução Cultural, é instrutiva. Os camponeses davam pouca importância ao calendário solar oficial e ao Ano Novo do 1º de janeiro, e continuavam a preparar as festividades para o tradicional Ano Novo Lunar, que em 1970 acontecia a 6 de fevereiro e em 1971 a 27 de janeiro. Celebravam a festa da luz e da claridade de 5 de abril, comemoração tradicional dos antepassados. O seu calendário continha ainda os 24 nós solares, as 9 novenas de mitigação do frio, as 3 dezenas do tempo quente do tigre de outono e, por fim, a festa do Ano Novo Lunar. Mas uma festa de família de 3 dias tinha substituído a anterior quinzena festiva e a festa do meio do outono, durante o Ano Novo. Esta última, ligada ao pagamento das rendas e das dívidas suprimidas, desaparecerá completamente. A longa duração e a adaptação do calendário atestam a existência de uma história lenta mas não imóvel das sociedades, mesmo nos seus aspectos ligados à ordem natural. 9. Para além do ano, era, ciclo, século. Para além do sistema essencial dia/semana/mês/ano, comum a toda a humanidade, os sábios e os governantes sentiram a necessidade de ver mais longe, de dominar mais amplamente o tempo do calendário. O calendário necessita apenas de uma data de ano novo, mas a história e todos os atos e documentos que exigem uma datação põem o problema da data do início do tempo oficial. Este ponto fixo, a partir do qual se inicia a numeração dos anos, introduz no calendário um elemento linear. Este conduz a uma ideia de evolução positiva ou negativa, progresso ou decadência. O ponto fixo é a era, que é também o sistema de datação do tempo a partir de uma era dada e finalmente do próprio tempo. As eras são em geral acontecimentos considerados como fundadores, criadores, com valor mais ou menos mágico. Até os revolucionários franceses consideravam o início da nova era que queriam instaurar um talismã. Tais acontecimentos são às vezes míticos, outras vezes históricos.
Em 260 AC foi fixada na Grécia Antiga a origem da datação a partir de 776 AC, data em que começaram a ser conservados os registros com os nomes dos vencedores dos Jogos Olímpicos. No século I AC os romanos adotaram o cômputo de Varone, segundo o qual a fundação de Roma, origem dos tempos romanos, teria tido lugar em 753 AC. Quando os cristãos puderam exprimir o seu ponto de vista, adotaram em primeiro lugar a Era dos Mártires ou Era de Diocleciano, que começava em 284. Em 232, um monge, Dionísio, o Pequeno, não suportando ver o nome do perseguidor Diocleciano ligado aos novos tempos e constatando a impotência dos cristãos quanto a entenderem-se sobre a data da criação do mundo, propôs que se iniciasse a era cristã com o nascimento de Cristo, que ele situava no ano 753 de Roma. A sua proposta foi adotada por toda a cristandade e hoje a era cristã é a mais usada no mundo. Os muçulmanos têm como início da sua era a data da fuga de Maomé de Meca para Medina, a 16 de julho de 622. É a Hégira, a fuga. Mais recentemente, a Revolução Francesa durante 13 anos e o fascismo italiano durante 21, impuseram na França e na Itália duas eras que sublinhavam a vontade de uma renovação fundamental. Todavia, enquanto no primeiro caso, não obstante um recurso muitas vezes inconsciente a dados franceses, existia a aspiração ou, em todo caso, a esperança de fundar uma era para todos os povos, a era fascista, pelo contrário, fechava-se no mais estrito nacionalismo. Muitos povos inseriram um tempo cíclico dentro do seu tempo linear. Este tempo é geralmente sagrado, ritual, religioso em todo caso. Os gregos tinham períodos de 4 anos que separavam duas celebrações de Jogos Olímpicos, as Olimpíadas. Os romanos contaram às vezes por lustros, períodos de 5 anos que separavam as cerimônias purificadoras que os censores ofereciam no campo de Marte, quando deixavam as funções. Os astecas tinham ciclos de 52 anos, o século indígena, o Xumotli ligadura dos anos. No último dia do último ano do ciclo, à meia-noite deve acender-se o fogo novo, senão o mundo perecerá num grande cataclismo. Para os budistas existe, como vimos, um ciclo zodiacal de 12 anos. Certos povos africanos têm ciclos de 7 anos. Por exemplo, os Abidji veneram o deus Miese, muito poderoso, todos os 7 anos. Os Baulé todos os 7 anos tiram para fora a máscara da pantera, Goli. Havia também uma cerimônia que tinha lugar todos os 70 anos e que consistia em demolir todas as habitações de uma geração. Os Dogon do Mali celebram cerimônias semelhantes todos os 60 anos. O tempo dos ciclos é aparentemente um tempo circular. Isto é particularmente evidente no caso dos astecas, que representam o ciclo de 52 anos em calendários circulares, e para os índios que têm também calendários circulares. Mas o tempo linear apodera-se na maior parte das vezes deste tempo circular. Na Grécia, as Olimpíadas eram ordenadas de maneira a formar uma sucessão dos tempos. Os antigos mexicanos têm, como, por exemplo, no Codex Telleriano Remensis da Biblioteca Nacional de Paris, ao lado de um calendário das festas fixas, um tonal de marto, isto é, um calendário ritual e divinatório que comporta o ciclo de 260 dias, repartidos em 20 períodos de 13 dias, e o ciclo de 52 anos, em que se observa uma cronologia que descreve, ano a ano, os grandes acontecimentos da história azteca. A grande conquista em matéria de unidade do calendário superior ao ano é o século, período de 100 anos. A palavra latina saeculum era aplicada pelos romanos a períodos de duração variável, ligada muitas vezes à ideia de uma geração humana. Os cristãos, embora conservassem a palavra na sua antiga acepção, conferiram-lhe também o sentido derivado de vida humana, vida terrena, em oposição ao além. Mas, no século XVI, certos historiadores e eruditos tiveram a ideia de dividir os tempos em porções de 100 anos. A unidade era bastante longa, a cifra 100 simples, a palavra conservava o prestígio do termo latino, e no entanto levou algum tempo a impor-se. O primeiro século em que verdadeiramente se aplicaram o conceito e a palavra foi o século XVIII. A partir daí, esta cômoda noção abstrata ia impor a sua tirania à história.
Doravante, tudo deveria entrar nesta forma artificial, como se os séculos fossem dotados de uma existência, tivessem uma unidade, como se as coisas mudassem de um século ao outro. Para os historiadores, o sentido da verdadeira duração histórica teve de passar pela destruição desta dominação do século. Mas o século, talvez preparado na Idade Média pelo Jubileu de 1300, celebrado pela primeira vez pelo Papa Bonifácio VIII e que, em princípio, deveria celebrar-se todos os 50 anos, favoreceu todo um renovar-se de comemorações, os centenários, que podem ser múltiplos. O século é um bom instrumento de uma humanidade que domina porções cada vez maiores do tempo e da história. 10. História e calendário. Constatou-se ou sentiu-se a cada passo que o calendário é o resultado de um diálogo complexo entre a natureza e a história. É chegado o momento de retomar a ação da história sobre o calendário, acrescentando algumas considerações suplementares. O calendário, órgão de um tempo que recomeça sempre, conduz paradoxalmente à instituição de uma história cronológica dos acontecimentos. A data, ao ano e possivelmente também ao mês e ao dia agarram-se os acontecimentos. No livro Almanaque europeu e sobretudo francês, a partir do século XVII e sobretudo do século XVIII, a história toma-se cada vez mais importante, interrompendo a monotonia das predições astrológicas. A história dos almanaques e dos calendários é uma história de reis e de grandes personagens, de heróis e, antes de mais nada, de heróis nacionais. Nos séculos XVII e XVIII, Turenne é muitas vezes representado nos almanaques franceses. É também uma história romanesca e anedótica. Geneviève Bolemy, no seu estudo sobre um almanaque francês do século XVII 1969, conclui observando que, se recorrermos à nossa sumária mnemônica histórica, constatar-se-á que os assuntos evocados são pobres e que a sua escolha está longe de ser guiada por motivos de ordem científica. Seria necessário estudar mais a fundo a escolha dos fatos recordados, estes curiosos caprichos devidos ou não ao acaso, e também as omissões, ou subentendidos. É graças ao Messager Boiteux, que se afirma na França do século XVIII a dimensão histórica do almanaque. Na antiguidade, o calendário foi suporte de um desenvolvimento da história no quadro anual. É o tempo dos anais, que reencontramos, de forma ilustrada, em certos calendários astecas. Hoje, curiosamente, o ano reencontra em parte o seu papel de quadro referencial da história. As grandes enciclopédias publicam um panorama dos principais acontecimentos do ano precedente. O Book of the Year da Enciclopédia Britânica, o Universalia da Enciclopédia Universalis. Se no passado o calendário misturou a grande e a pequena história, segundo uma lógica que os historiadores de hoje recusam, o mesmo calendário pode hoje, sobretudo se tem em atenção às festas, na sua dupla roupagem de sistema e de objeto, oferecer aos historiadores etnólogos ou aos etnohistoriadores aquela história do cotidiano, da cultura material, da festa, através da ponto qual estes procuram renovar a sua disciplina. História com tempos e ritmos diferentes, ora linear ora repetitiva, que volta a ser do nosso tempo. 11. A cultura dos calendários e dos almanaques. Até aqui falamos do calendário sobretudo enquanto sistema. Convém agora que nos ocupemos dele enquanto objeto. Trata-se de um objeto eminentemente cultural, um campo privilegiado de encontro entre cultura popular e cultura erudita. Referir-nos-emos sobretudo ao calendário e ao almanaque francês, baseando-nos nos trabalhos de Jean Grant Carteret e de Geneviève Bolemy. Os calendários e os almanaques deram lugar a obras de valor muito variado. Na Idade Média, os calendários aparecem nas miniaturas e nas esculturas. Concebidos para a coletividade, tornam-se o deleite dispendioso dos grandes senhores e dos ricos burgueses que podiam comprar iluminuras. No reinado de Luís XIV, magníficos calendários estampas, preciosamente gravados, atingem tiragens notáveis e são vendidos pelos seus autores. Alguns são levados para o exterior, como presentes, pelos embaixadores e pelos cônsules reais, costume que recorda o dos imperadores chineses que ofereciam calendários aos vassalos para lhes lembrar o próprio poder sobre o tempo e o pagamento dos tributos.
A partir do século XV, fabricam-se calendários volantes pelos processos da xilogravura. Estes contêm as indicações astronômicas do cálculo e são estampados a negro e a vermelho, com pequenas vinhetas alegóricas sobre cada mês, muitas vezes em forma de medalha. Conhecem um particular sucesso na Alemanha, onde são decorados com molduras de uma riqueza e fantasia extremas, com personagens curiosamente enfeitados. Na França, são usados pela propaganda régia, sobretudo em glória de Luís XIV, sob forma histórica, militar, política. Mas exprimem também a contestação. Um almanaque de 1653, publicado por confrarias de mistérios, denuncia a pobreza, a miséria. No almanaque de 1662 vê-se, ao lado de grandes senhores, animais falantes. Um pássaro diz: tudo se pagará. Um cão: quando? 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 Um galo: devemos tanto. Um carneiro: jamais. A polêmica sobre o sistema de lava aparece também nos almanaques. Através destes pode-se seguir a evolução da cultura e do gosto do século XVIII, das luzes ao rococó. A Revolução Francesa altera o almanaque. Invadem-no símbolos e alegorias revolucionárias. A liberdade, a igualdade, a justiça, a lei, o gênio da república, etc. Celebram as grandes vítimas da contra-revolução como Marat, ou os heróis, como Jovem Barras. A inspiração antiga encontra aí também o seu lugar. No tempo do Império trunfam os calendários de gabinete, de formato médio, impressos em 2 folhas, colados sobre cartão. São decorados com pequenos motivos variados, muito raramente com retratos de Napoleão e da Imperatriz. Durante a Restauração, almanaques monárquicos e bonapartistas estão em conflito. Em 1818 sai o Almanaque dos Carteiros. A monarquia de Júlio vê aparecerem os calendários de parede, com ilustrações. Os Mistérios de Paris, Robert Macaire. A atualidade encontra aí o seu lugar, e especialmente a guerra com a Argélia. Os almanaques tornam-se também utilitários. Publicam os horários das diligências, dos barcos a vapor, dos ônibus. A fantasia reencontra os seus direitos. São pintados calendários sobre o corpo de personagens. Na segunda metade do século o almanaque cede lugar face à agenda de bolso. No século XX, a fotografia restitui parte do antigo sucesso. Geneviève Bolemi demonstrou que os almanaques apareciam a par com os livros sagrados. A Bíblia e o calendário são os 2 alimentos culturais do povo. O primeiro almanaque é impresso na Alemanha em 1455. Em 1464, com o Almanaque de Barbeiros, começam a publicar-se os almanaques das corporações. Em 1471 aparece o Almanaque Anual. No século XVII, a literatura popular de divulgação acolhe e difunde os almanaques. Ilustrado com signos, figuras, imagens, o almanaque dirige-se aos analfabetos e a quem lê pouco. Reúne e oferece um saber para todos. Astronômico, com os eclipses e as fases da Lua. Religioso e social, com as festas e especialmente as festas dos santos que dão lugar aos aniversários no seio das famílias. Científico e técnico, com conselhos sobre os trabalhos agrícolas, a medicina, a higiene. Histórico, com as cronologias, os grandes personagens, os acontecimentos históricos ou anedóticos. Utilitário, com a indicação das feiras, das chegadas e partidas dos correios. Literário, com anedotas, fábulas, contos. E, finalmente, astrológico. Na sua forma popular interessa sobretudo ao pastor e ao camponês. Em 1491, aparece a obra-prima dos almanaques. Le Grand Calendrier composto de Bergers. É um vasto calendário da vida humana e oferece as grandes estruturas da atividade humana. Assim, os calendários e os almanaques são locais de encontro privilegiados entre cultura erudita e cultura popular. Por um lado, o saber popular, no campo meteorológico, médico, narrativo, atinge os citadinos e os letrados, por outro, a ciência dos eruditos penetra nos ambientes populares. Este fato não é especificamente europeu. Por exemplo, na China do Sul, uma compilação popular, composta em 1222 e feita de citações de outras obras, é simultaneamente um calendário, um manual de botânica e um livro de receitas farmacêuticas.
Em particular, os calendários e os almanaques veiculam, conservam e difundem um saber de tipo astrológico, que nas sociedades evoluídas atuais conhece um novo e extraordinário sucesso. O calendário zodiacal volta a ter o seu auge. Os horóscopos instituem-se, propagam-se e têm uma enorme saída. No Ocidente baseiam-se no dia do nascimento, no Extremo Oriente no ano. Lá são vendidos aos milhares às portas dos templos, nas lojas, nas ruas. The Japanese Fortune Calendar, editado pela primeira vez em 1965, em 1976 já se encontrava na 23ª reimpressão. Para ter uma ideia do caráter desta produção, que de resto não é muito diferente da correspondente ocidental, bastará ler os seguintes conselhos. O melhor casamento para uma pessoa nascida no ano do dragão será com uma pessoa do ano do rato, da serpente, do macaco ou do galo. Como segunda alternativa, são preferíveis as pessoas do ano do tigre, do cavalo, da cabra ou do javali. O casamento com alguém do ano do cão seria destinado ao insucesso. 12. Os calendários utópicos. Apesar do seu êxito, os homens não se contentaram em controlar o tempo por meio dos calendários utilitários. Fizeram-nos também depositários dos seus sonhos e das suas esperanças, levados às vezes ao nível da quimera e da utopia. Houve, pelo menos, um grande calendário utópico que funcionou durante um certo período: o calendário revolucionário. Inspirado pela natureza, pela história e pela razão, foi uma magnífica construção a que nada faltou, a não ser as bases sólidas da tradição nas quais qualquer calendário deve inscrever-se. Utopia retomada por Michelet num surpreendente texto de 1896, com o título Comissão Europeia que Gervais das l'Église d'Engelberg, publicado no suplemento literário, N44, do Figaro, 29 de outubro de 1892. Quanto aos pequenos livros, o almanaque seria um excelente meio de educação. Bastaria substituir o velho calendário, no que este tem de confuso e muitas vezes de absurdo, pelo calendário que falasse dos verdadeiros santos, sobretudo os da pátria. Uma página para cada um, não seria muito, nem difícil de recordar. Desejaria que a maior parte destas vidas fosse escrita por penas jovens, por almas ingênuas, dotadas daquela simplicidade que só ela permite falar ao povo. Se fosse eu a fazer este almanaque, dos santos cristãos escolheria apenas aqueles que tiveram um papel positivo na história da humanidade, que serviram à causa do progresso. Continuaria, assim, através das idades, sem interrupções, a série de patronos que cada um, à sua escolha, poderia imitar. Imitar. Jamais esta palavra teria sido mais apropriada e mais fecunda de resultados imensos, duráveis, do ponto de vista da educação religiosa e cívica do povo, e de todos. Mas por que ordem dispor estes santos do dever, do heroísmo, da devoção? A que mês, por exemplo, destinar Marco Aurélio, para a antiguidade? E Turgot, para os tempos modernos? Escolhê-los por séculos, por noções? Porque este novo almanaque, o primeiro verdadeiramente educativo, poderia convir ao mundo inteiro. Utopia do calendário fixo concebido por Auguste Comte, em 1849, com 13 meses iguais de 28 dias seguido de um dia branco, cada mês com 4 semanas e todos idênticos. O dia branco seria o ano novo, a 29 de dezembro. Única fantasia no meio do mais monótono dos calendários que, não contente em violar as tradições mais legítimas, se baseia no número 13, que os astrônomos e os medidores do tempo desaconselham formalmente por causa da sua inadequação aritmética. Em torno da ideia de calendário universal, que seria também um calendário perpétuo, gravitam muitos projetos e estudos, individuais ou coletivos no seio de numerosas comissões. Uma das tentativas mais recentes foi a de Elizabeth Schellis, em 1930, sob o patronato da World Calendar Association, com sede em Nova York, que continua a fazer uma abundante publicidade em todas as línguas. O calendário mundial proposto comporta 12 meses de 30 e 31 dias e um dia intercalar no ano novo. Este projeto, que tem como subtítulo a matemática pura na vida cotidiana, pretende adaptar o calendário tradicional às exigências da vida moderna.
declara-se de acordo com a natureza e com a religião, e oferece uma imagem simbólica que seria a da cidade ideal do Apocalipse. O tom da apresentação une o misticismo ao racionalismo, mas a menção do Apocalipse não é o único elemento que faz pensar na utopia. Sabe-se que a multiplicidade dos calendários suscita um crescente embaraço para as nações que estão empenhadas em uma organização internacional sempre mais desenvolvida e constitui um obstáculo à adoção de um calendário universal, a qual pressuporia uma noite de 4 de agosto dos particularismos sobreviventes em matéria de medida e de controle do tempo. A reforma juliana, a reforma gregoriana, as reformas chinesas provam que uma reforma do calendário é possível e que pode trazer inegáveis progressos. Mas o calendário empenha os homens e a sociedade em todos os aspectos da sua vida e, em primeiro lugar, na sua história individual e coletiva. Uma reforma do calendário, para ser bem-sucedida, deve antes de mais nada respeitar a história, porque o calendário é a história.